Olá, boa tarde. Esse é o assunto da quarta aula de Educação Física, então vamos lá para o nosso assunto. Esgrima como esporte de combate nos Jogos Olímpicos. Nós vamos aprender um pouquinho o que é esgrima e quando foi que surgiu nos Jogos Olímpicos. Esgrima? Mas o que é esgrima? Esgrima é uma modalidade de luta, uma vez que apresenta claramente uma oposição direta entre os dois indivíduos, ou seja, é um esporte de combate, porque está tendo uma oposição entre dois indivíduos. É claro que é regido por regras e, acima de tudo, pelo respeito. Como surgiu? É fácil, gente. Desde antigamente, o ser humano utilizou de confrontos corporais para se defender e também claro, falando historicamente, para sobrevivência. Como, por exemplo, o Homo sapiens teve que se adaptar a esses confrontos corporais para ir atrás de sua caça e para se defender de grandes animais. Ele teve que aprender essa cultura corporal. Claro que não é a esgrima em si, mas aqui nós estamos falando sobre a questão histórica. E assim foi que começou a questão de lutas. Qual a diferença da esgrima para outros esportes de combate? A grande diferença da esgrima em comparação a outros esportes de combate está na relação ao uso do implemento, ou seja, na esgrima é utilizado implementos, como por exemplo, o principal deles é a espada. Essa é a principal diferença da esgrima para outros esportes de combate. A esgrima nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são um dos eventos esportivos mais importantes do mundo e reúne atletas, torcedores de diversas localidades. Gente, os Jogos Olímpicos surgiu na Grécia como forma de adoração a Zeus, o rei dos deuses daquela época. É uma competição esportiva mundial que participa por muitos países e ela ocorre de 4 em 4 anos. Nós tivemos no Rio de Janeiro, no Brasil, a nossa primeira edição em 2016. Primeira edição dos Jogos Olímpicos e junto com ele também os Paralímpicos. Paralímpicos são esportes adaptados para pessoas com deficiência. Como, por exemplo, a própria esgrima de cadeiras de rodas, que a gente vai ver falar um pouquinho aqui embaixo. Então, tá aí a importância dos Jogos Olímpicos. Como acontece de 4 em 4 anos, já era para ter acontecido outra competição de Jogos Olímpicos, só que por causa da pandemia foi cancelado, ou melhor dizendo, adiado. A esgrima apresenta muitos prestígios e valorização nos Jogos Olímpicos. Para vocês terem ideia, ela consta como um dos esportes praticados nesse mega evento esportivo dos esportes, mega eventos esportivos, desde a primeira edição na era moderna, em Atenas, no ano de 1896. Ou seja, a esgrima vem desde a sua primeira edição, desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos. Está aí como é valorizado esse esporte. Os primeiros países em termos de medalhas são a Itália, a França, a Hungria e a Rússia. Demonstra assim a questão da tradição, da tradição histórica dos países europeus com esse esporte de combate. Ou seja,
porque lá a prática da esgrima é mais popular do que prática, por exemplo, aqui no Brasil. A esgrima está também presente nos Jogos Paralímpicos, de modo adaptado, ou seja, eles adaptaram o esporte às diferenças, a pessoas com deficiência física, que é no caso aqui a esgrima de cadeiras de rodas, entendeu? Esses esportes adaptados é importante tanto principalmente para pessoas que têm a questão da deficiência. Por quê? Porque não é simplesmente uma prática de atividade física que eles podem praticar, mas também é uma forma de como é que eu digo? É uma forma de melhorar também a questão psicológica dessas pessoas com deficiência. Esse é um dos principais benefícios dos Jogos Paralímpicos, dos Jogos adaptados para pessoas com deficiência. Então, essa foi nossa aula. Fique com Deus. Até a próxima.